O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, quinta-feira, dia 29, celebramos a 12ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 29. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, quero começar hoje a reflexão, a partilha desse Santo Evangelho pelo final. Você percebeu que o evangelista coloca Jesus agindo com autoridade, não como os mestres da lei. Ora, os mestres da lei na época de Jesus eram aqueles que tinham autoridade para interpretar leis, tinham autoridade para fazer leis, para fazer cumprir as leis. Tudo estava relacionado ao templo. Mas como é que Jesus tinha autoridade, nesse evangelho está dizendo, e os mestres da lei não? Eu explico para você. Porque o mestre da lei, ele agia levando a lei ao pé da letra. Talvez, quando a gente segue a lei ao pé da letra e uma lei que escravizava, uma lei que excluía os menores, os pobres, os mais abandonados, isto pode ser uma lei que não se pauta no amor, mas se pauta na lei pela lei. É isto? E Jesus, e isso não gera autoridade, isso gera um autoritarismo. Não é isto? Aplica-se a lei e pronto, acabou. Jesus não. Jesus age com a autoridade do amor. Ele age com a autoridade de Deus. Ele age com a autoridade de ser humano. A união dessas duas dimensões tão sagradas para todos nós na pessoa de Jesus Cristo, o divino e o humano juntos. Então, a sua autoridade não é autoridade para fazer cumprir a lei judaica, não. A lei pela lei, não. A autoridade que ele tem é aquela autoridade que brota do coração e brota da sua missão. Por isso que Jesus cura, por isso que Jesus se encontra, por isso que Jesus consegue expulsar os males, os demônios, caracterizados aí no Evangelho. É por isso. Por quê? Porque ele age com autoridade. Por isso que os demônios, em certos textos bíblicos, chegam em Jesus e diz assim: que queres fazer de nós? Que queres fazer conosco, Jesus Nazaré? Nós te conhecemos. Conhece a autoridade de Jesus, por isso Jesus saia dele. Vá para as manadas de porcos, saia para cá, saia para lá. Mas deixa a pessoa livre
para poder seguir, para poder construir o reino de Deus. Então isso que é agir com autoridade. E essa autoridade também deve estar com todos nós, não tenha nenhuma dúvida disso. Nós podemos agir com autoritarismo, que não é o correto, mas podemos também agir com autoridade. Quando que nós agimos com autoridade? Quando a gente não fica apenas aí com o que fala no início do Evangelho, com o Senhor, 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 Senhor. Não. A gente vai agir com autoridade quando a gente põe em prática essa autoridade de Jesus. Quando a gente põe em prática o amor de Deus, quando a gente põe em prática aquilo que Jesus nos ensinou, assim estaremos agindo também com autoridade. Pena que muitos cristãos ainda agem com muito autoritarismo. Isso não é verdadeiro, isso não é de Deus. Agora, quando há autoridade, há diálogo, há partilha, há coisas melhores possíveis que nós possamos ver, verificar e sentir no ser humano. Povo de Deus, vamos agir com autoridade? Vamos agir com a palavra de Deus? Vamos deixar com que essas palavras que nos fazem autoritários fiquem para trás, fiquem para lá. Vamos ficar apenas com aquilo que é de Deus, com aquilo que é de Nossa Senhora, com aquilo que é do Espírito Santo. Bom dia a todos, Deus os abençoe, Deus os guarde, que a Virgem de Fátima, a mãe de Aparecida, nesses 300 anos de sua devoção, vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.